Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da posição que nós mais compramos em 2020. Eu fiz o ano passado, acho que uns 2 ou 3 vídeos falando da Cosan, que era a posição que a gente tinha mais comprado em 2019 e esse ano quero falar a respeito da Klabin. E quando eu digo nós compramos, né, pessoal, é a minha família, tá? Eu acredito que várias pessoas aí que estão me assistindo também ajudam, pais, esposas, filhos e filhas, na gestão, entre aspas, né, dos investimentos, e no meu caso não é diferente. Só deixo o lembrete, né, pessoal, o disclaimer, eu não sou analista, né, pessoal, cuido da parte da equipe de atendimento da Capitalizo, né, dou os meus pitacos, vou dar os meus pitacos aqui como investidor, vou falar muita coisa que o nosso setor de análise aqui me passou, mas não é recomendação de compra, não é análise de nada, tá? Eu não sou analista, eu gosto sempre de frisar isso, tá? E quero deixar o convite também para quem quiser conhecer ou quiser contratar os nossos produtos. Esse mês nós estamos aí com a promoção do agosto sem desgosto, que dá 10% de desconto na contratação de qualquer um dos nossos produtos. Eu vou deixar o cupom aqui nos comentários e no final do vídeo eu comento mais um pouquinho a respeito, tá, pessoal? Então, como eu comentei, né, a empresa que nós mais compramos aí na família em 2020 foi a Klabin. Ela não foi a empresa que teve a melhor valorização desse ano, apesar de ser um dos destaques, né, do Ibov. A Klabin está subindo quase 40% esse ano, apesar da baixa aí do Ibovespa, né? E é um ativo que eu acho bastante bacana, tá? Vejo algumas semelhanças também em relação à Cosan, porque não é um ativo assim, não é uma empresa não é tão óbvio assim fazer uma análise de Klabin, principalmente para aquele investidor que gosta de empresa reloginho, né? Empresa que dá lucro todos os meses, que o lucro é crescente, e que não seja um negócio cíclico aqui, que é o caso da Klabin, né? Então, para quem gosta de negócios que andem mais reloginho, assim, talvez o pessoal nunca vai fazer que nem a gente aqui e compre como a maior posição do ano a Klabin, tá? Mas ela tem alguns aspectos aqui bem interessantes. Primeiro é o histórico, não que histórico seja garantia, mas eu acho que é um bom pontapé inicial. A Klabin tem mais de 120 anos de mercado, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do Brasil e também é líder na produção de embalagens de papel, e é uma empresa que atua tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Ela exporta hoje aí para mais de 70 países. Eu vou ser sincero com vocês que eu tinha um certo preconceito em relação a essas empresas do setor de celulose, até pelas barberagens que eu vi lá, que a Votorantim, a VCP na época fez, que a Aracruz fez com o dólar. Depois nós tivemos a fusão das duas empresas que formaram a Fibria e posteriormente nós tivemos a Suzano comprando a Fibria, né? Mas eu também não sou daqueles investidores que fica guardando rancor, né? E quando o pessoal da análise passou a recomendar a Klabin, escutei bastante, li a respeito também e nós acabamos incluindo aí na nossa carteira. E lembrando, né, pessoal, talvez seja uma das pessoas que mais aproveita as recomendações da Capitalizo, já que basicamente a minha carteira, a carteira da minha família é composta aí por recomendações da Capitalizo. Então, como os negócios da empresa, né, pessoal, a Klabin hoje, ela planta pinos, ela planta eucalipto para ter a matéria-prima, né? Lembrando que a estrutura da Klabin é verticalizada, ela tem a unidade florestal que também vende madeira aí para o mercado moveleiro, para o mercado de construção civil. E no Brasil, a Klabin é a única empresa a produzir e fornecer 3 tipos de celulose. A celulose de fibra curta de eucalipto, que é muito usada aí na fabricação de papel higiênico, toalhas e guardanapos. A de fibra longa, que é de pinos, né, que também é utilizado para papel higiênico, guardanapo, papéis para imprimir, papel, cartão, embalagens e papéis especiais. E também o fluff, né, que é muito utilizado, por exemplo, para a produção de fraldas. Já nos negócios de papéis nós temos o papel, o cartão, o craft e os papéis recicláveis, e aí tem várias aplicações, né? Sabão em pó, eletrodomésticos, embalagens de congelados, embalagem de pet food, embalagem para líquidos e assim por diante. Lembrando que na parte de embalagens a Klabin inclusive faz embalagens personalizadas, que é um negócio aí que deve crescer nos próximos anos, e finalmente nós temos a parte dos papéis reciclados, né, para uso aí, por exemplo, em caixas de papelão ondulado, né?
Vale a pena ressaltar também, pessoal, a produtividade que as empresas brasileiras têm para a fabricação de celulose. Na Klabin, por exemplo, aqui falando de eucalipto, a produtividade da Klabin é mais do que o dobro do Chile, que é o segundo colocado mundial em produtividade. É quase 4 vezes maior do que Portugal e Espanha e 8 vezes maior do que Suécia e Finlândia. E por que que isso é importante? Não só quando o mercado está bem, mas quando o mercado está mal também, né? Porque quando os preços da celulose, né, a Klabin depende, né, dos preços da celulose subir, ou então do dólar subir, mas quando os preços da celulose caem, né, tem muita empresa que opera abaixo do custo de produção e literalmente paga para produzir. Então, nesses momentos, as empresas brasileiras costumam a sofrer menos, né, até porque nesses momentos as grandes empresas lá de fora costumam cortar a produção, já aconteceu aqui também, justamente para tentar segurar aí o preço da celulose. Então é importante para conseguir repassar preço e importante quando o mercado está mal, porque se as outras empresas estão mal, né, as empresas brasileiras aqui estariam, entre aspas, menos piores, tá? Em termos de volume de venda por produto, aí falando do segundo trimestre, em torno de 44% da receita foi de celulose, né, o Kraftliner 13%, cartões 21% e embalagens 21%. Outra questão importante, né, pessoal, é a posição de mercado da Klabin, e aí já fazendo um gancho para oportunidades de crescimento, seja por aquisições, consolidação do mercado ou crescimento orgânico, tá? Por que que é interessante, pessoal? Porque tem empresas como, por exemplo, a Ambev, né? A Ambev é uma empresa que tem uma posição de liderança no mercado, mas ela não tem um potencial de crescimento tão grande como a Klabin, por exemplo. Então, no Kraftliner, a Klabin tem 42% do mercado aqui no Brasil. Papel cartão, 50%. Sacos industriais, né, 50%. Caixas de papelão, 18%. Então é bacana quando a gente encontra uma empresa que já tem uma posição de liderança, né, no mercado que tem um potencial absurdo de crescimento, como é o mercado da Klabin. A Klabin cresce tanto de forma orgânica quanto por aquisições, né? A gente tem, por exemplo, um projeto aí da Klabin que é fantástico, o projeto de Puma 2. Nós já temos aí 45% da primeira fase do projeto concluídos, e quando ele ficar pronto lá em 2024, deve adicionar mais de 920 mil toneladas de capacidade, e é um investimento absurdo, né, pessoal? Eles investiram mais de 8 bilhões de reais nesse projeto, tá? Claro que isso acaba, né, assim como as aquisições, também pressionando um pouco o endividamento da empresa, que a gente vai comentar daqui um pouquinho. E a Klabin também cresce via aquisições, né? Ela consegue crescer porque mesmo ela tendo liderança em alguns segmentos, muita coisa ainda é fragmentada, né? Por exemplo, eles fizeram a compra da parte de embalagens e embalagem de papelão do lado da International Paper, né? Eles só, claro, o CAD precisa aprovar ainda isso, mas o CAD aprovando, eles vão ter 24% do mercado de papel ondulado. A WestRock, a segunda colocada, hoje tem em torno aí de 9%. E só para vocês terem uma ideia dessa parte de papelão ondulado, o potencial de crescimento, já que a gente está falando desse negócio que a Klabin fez, quando a gente pega aqui no Brasil, a produção per capita é cerca de 18 quilos por habitante. Nos Estados Unidos é 76, na China 34, no Chile 21 e na Espanha 65, ou seja, tem um potencial absurdo de crescimento. E a Klabin tem várias outras frentes aí de crescimento. A gente pega a parte de embalagem, pessoal. O e-commerce está bombando, né? Todo mundo está comprando na internet. Acho que vocês já pararam para ver a quantidade de embalagens de papel que tem, né? E tem a questão ambiental ainda. Muita gente contra o plástico, isso não só no Brasil, mas no resto do mundo. E eu não quero entrar aqui, tá, pessoal, no mérito. O Thiago é a favor ou contra proibir canudos plásticos. Eu não quero entrar no mérito, mas sim a gente perceber que isso é oportunidade de crescimento para a Klabin, né? Eu me lembro, por exemplo, o caso de a gente tinha uma empresa boa pagadora de dividendos na bolsa, que era a Souza Cruz, né? Era normal ter propaganda de cigarro na TV, né? E hoje em dia não tem mais nada. E existe sim um movimento aí com aquelas questões de sustentabilidade, né? Enfim, e muita gente acaba indo contra os combustíveis fósseis, né? E também contra o plástico. Isso a gente consegue ver não só aqui no Brasil, mas como em outros países no mundo, né? O Panamá já baniu sacolas plásticas, o Reino Unido já vem também lutando contra, o Rio de Janeiro proibiu canudos plásticos.
No ano passado, tanto no Reino Unido quanto na Irlanda, eles adotaram canudos de papel. No Chile, esse ano, eles devem proibir o uso de sacolas plásticas. Esse ano, o Dunkin' Donuts deve adotar copos de papel. A Samsung deve adotar embalagens de papel. O Starbucks deve adotar canudos de papel também. E assim a gente vai ver várias empresas que também vão para esse lado, né? Isso com certeza favorece empresas como a Klabin. Claro que a empresa tem pontos positivos, a gente viu vários pontos, tem pontos negativos, a gente viu vários pontos positivos, né? Como a posição de mercado, o histórico da empresa, né? Ela é uma empresa que está com sede de crescimento, que está no mercado que vem crescendo bastante também. Mas a gente não pode esquecer que a Klabin é um negócio cíclico, né? E ela lida com uma commodity aí que depende de variáveis de preço, né? Então, para quem não gosta de um negócio cíclico e que lide com commodities, talvez a Klabin não seja a melhor pedida. Outra questão é a questão do endividamento. O endividamento incomoda, não é tão grande como o caso da Suzano, mas incomoda, né? Porque ela tem se financiado bastante para crescer de forma orgânica com seus projetos e também com aquisições, tá? Apesar disso, né, pessoal, a Klabin não deve ter dificuldade caso ela precise se financiar e ela vem conseguindo alugar dívidas, né? No segundo trimestre do ano passado, o prazo médio de pagamento de dívidas era 94 meses. Segundo trimestre desse ano já fechou em 114 meses e a gente não pode esquecer que nós estamos num período aí de crise, né? Um período de pandemia, e mesmo assim eles conseguiram fazer esses alongamentos e aumentaram de forma substancial aí a posição de caixa. Mais de 2 bilhões, hoje a posição de caixa da Klabin, aqui incluindo aplicações financeiras, é quase 10 bilhões de reais, tá? E tem também outro ponto que eu vou chamar de negativo, né? Principalmente para os investidores que gostam de ler balanço, gostam de ler relatórios, não é tão fácil assim analisar do ponto de vista contábil os números da Klabin, né? Porque a empresa tem dívida em dólar, tem receita em dólar, tem receita em real, ela faz hedge, ela tem muito empréstimo, né? E o balanço acaba ficando um pouco sujo. A gente vê, por exemplo, aqui no primeiro semestre, um prejuízo de 3,5 bilhões, né? Basicamente, boa parte desse prejuízo aqui foi no primeiro trimestre. E o que nós temos aqui? Temos vários efeitos que não são efeitos caixa, mas são efeitos contábeis, como variação cambial, operações de swap e outras coisas. Não quer dizer que a empresa vai perder, mas ela precisa mostrar isso lá nos seus resultados, né? Apesar que a Klabin vem gerando fluxo de caixa livre aí desde 2017. Por outro lado, pessoal, quando a gente olha em termos de operação, volume de vendas, a receita, a Klabin teve um semestre aí fantástico, né? A gente percebe aqui um volume de vendas subindo 7%, a receita líquida subindo 9% e o EBITDA ajustado subindo 20%. E a Klabin tem, com maestria, aí, conseguido fazer uma gestão ótima de custos, né? Inclusive o custo caixa de produção da Klabin vem caindo aí trimestre após trimestre. Então, mesmo em meio a toda essa pandemia, claro que quando a gente pega aí a demanda da China, por exemplo, não teve queda, a Klabin conseguiu aumentar bastante aqui a geração de caixa medida pela EBITDA em torno de 20%, tá, pessoal? Então, a empresa aí que nós mais compramos esse ano foi a Klabin, é um ativo que a gente entende aí que tem um potencial bastante interessante e o nosso setor de análise aqui gosta bastante também, tá? Como eu comentei para vocês, para quem quiser comprar um dos nossos produtos, eu vou deixar o cupom aqui de 10% de desconto, né, o agosto sem desgosto. Os nossos produtos são top fundos, são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações com foco no longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é renda fixa, o top fundos, o Invista em Ações, num produto só. O Full Trader, que é nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, tem Day Trade, Swing Trade, o rastreador de tendências, Long Short, opções e também tem as recomendações de longo prazo. E o completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. E além disso, né, pessoal, no nosso site tem o blog, o Telegram, os e-books, os relatórios grátis, os vídeos, o podcast e todos os nossos contatos, né, pessoal? Querem nos chamar no WhatsApp, querem mandar um e-mail para a gente ou dar uma ligada para bater um papo aí, com certeza nós estamos à disposição de todo mundo. Um abraço a todos e até mais.